como se escreve um livro. O livro que um leitor tem em mãos, ele já passou por várias etapas para chegar editado, impresso, com a capa nas mãos desse leitor. Mas o mais importante é a história, o texto que está ali dentro. E hoje eu vou estar falando sobre o processo de composição desse texto. No meu caso, eu vou estar usando a minha experiência mais recente da escrita de um romance, o meu romance Espelho Partido, que está sendo lançado agora em abril de 2026. Então você vai poder saber das ferramentas que foram usadas, você vai saber das técnicas adotadas e também de como foi o processo de composição desse livro. Eu sou Felipe Neri, sou um amante da literatura, um aficionado por livros e também sou um autor do meu próprio livro, que já está disponível para você nas livrarias. Em outros tempos, o escritor ele escrevia a tinta sobre papel. Ele usava uma pena ou uma caneta e vertia ali naquele papel litros de tinta. Para consertar uma palavra que ele não gostou, ele teria que rasurar, escrever a palavra substituta ali do lado, e assim por diante. Era literalmente um manuscrito. Hoje a situação mudou, a gente tem ferramentas tecnológicas que propiciam uma grande ajuda para quem escreve. Você pode substituir palavras com muito mais facilidade, você pode mudar trechos inteiros de lugar no texto, você pode apagar trechos inteiros. Esse é o manuscrito de hoje, continua sendo chamado manuscrito. Mas recentemente a gente também se deparou com uma nova ferramenta de escrita, né? Todo mundo aí conhece a inteligência artificial, né? A inteligência artificial é muito útil para textos do dia a dia, para textos de trabalho, mas no caso da escrita, textos literários, textos artísticos, a inteligência artificial deixa a desejar, né? Ela não tem um texto da inteligência artificial, ele é facilmente reconhecível como tal, porque essa inteligência ela não abarca a dimensão estética de um texto, né? A dimensão que trata das sensações, dos sentimentos, uma dimensão essencialmente humana. A inteligência artificial ela também não reconhece figuras de linguagem. A ironia, metáforas, metonímias, até porque essas figuras de linguagem elas vão se atualizando com o tempo na interação entre os humanos, a inteligência artificial ela não abarca isso. Então, na composição do meu livro, eu não usei em nenhum momento inteligência artificial. Eu usei sim o computador, ele me ajudou muito na fixação das expressões da palavra desejada, mas recorrer à inteligência artificial nunca foi um expediente desse meu trabalho. Eu utilizei a internet, utilizei para tirar dúvidas de vocabulário, como utilizaria com um dicionário, mas com a internet. Utilizei a internet para tirar dúvidas de gramática, como utilizaria com uma gramática física, né, para saber a regência apropriada de um verbo e assim por diante. Mas o processo de escrita em si, ele partiu de mim inteiramente, palavra por palavra, oração por oração, parágrafo por parágrafo e assim por diante. A gente tem essas ferramentas e os verdadeiros escritores, né, vão conseguir demonstrar o seu talento sem a necessidade de recorrer a qualquer inteligência artificial. Agora, para escrever o meu livro, eu também utilizei notas que eu tinha escrito à mão, né? Eu utilizei notas como referências, né? Notas que eu escrevi em um caderno, a tinta, mas para fixar alguma ideia particular, ou notas que eu já tinha escrito antes sobre assuntos filosóficos, sobre temas filosóficos e que eu decidi inserir no livro. Então, eu utilizei essas notas para compor o texto final no computador. Eu também tinha utilizado o caderno, né? O meu livro ele é uma saga familiar, né? Então são várias gerações de uma família e, por exemplo, eu usei o caderno, a caneta, para elaborar assim à mão mesmo uma árvore genealógica da família que você vai encontrar no livro, ali nas últimas páginas do livro tem a versão final dessa árvore genealógica. Então essas foram as questões
do uso de ferramenta na escrita de um livro. Sobre a técnica, a gente está falando de um romance. Então, um romance é um gênero eclético que apresenta, geralmente, se apresentam nele diversos e variados gêneros textuais. Eu já falei em outro vídeo que nesse romance, no Espelho Partido, você vai encontrar missivas, cartas, você vai encontrar artigo de jornal, você vai encontrar comunicado oficial, você encontra transcrição de um programa de TV, diversos gêneros textuais que foram usados para compor o enredo do romance. A outra característica da técnica de escrita desse romance tem a ver com a cronologia. A ordem cronológica que foi adotada por mim, ela foi uma ordem não linear. Ou seja, a ordem linear é aquela que começa do início, tem início, meio e fim. A ordem não linear, ela não obedece essa sequência. Você pode começar de um trecho do final, depois você vai para o início, aí vai... Então não tem essa sequência natural dos fatos. Eu devo muito à adoção desse expediente na composição do meu livro, há uma influência que eu tive, a minha geração, eu acho que teve uma grande influência dos filmes do Quentin Tarantino, Você assistia ao Quentin Tarantino, aqueles filmes mais clássicos, Pulp Fiction, começa do fim, depois vai para o meio, Tem toda uma troca de cenas. Eu utilizei isso na cronologia do meu romance. E um outro recurso técnico que eu utilizei na composição do romance foi incluir na estrutura geral do texto uma simetria de opostos. O leitor atento que lê o meu livro, ele vai perceber opostos simétricos, Isso é uma concepção muito da semiótica da arte, Então é um nível de interpretação mais avançado do texto, que está um pouco subjacente ao texto, que eu decidi utilizar até tendo em conta o título do livro, no Espelho Partido. O título foi decidido logo no começo da composição do texto, da escrita do livro. Eu já sabia que ia ser Espelho Partido. Em várias fases do livro você percebe, e até entre as fases do livro, os diferentes momentos do livro, você percebe uma oposição de elementos. Outro recurso que foi utilizado, isso já ao longo da escrita do livro, foi eu percebia o surgimento de 3 temas universais. Temas universais são aqueles temas que se sobressaem na história, na narrativa. E esses 3 temas que se sobressaíram durante o processo de escrita inicialmente foi o tema de uma tensão entre tradição e inovação. A história conta a saga de uma família irlandesa que vem para o Brasil, então ela traz toda uma tradição e a cada geração tem essa tensão da inovação que os sucessores apresentam. Outro tema universal que aparece é o tema da superação, seja para superar os obstáculos da tradição, mas principalmente para superar um certo desregramento que a própria inovação acabou trazendo. E finalmente tem o tema da identidade. Esse tema da identidade, ele tem 2 dimensões. Isso aqui pode até se encaixar no que a gente falou de simétricos, Tem uma certa simetria, tem a dimensão nacional, a dimensão do país e a dimensão individual. A dimensão nacional porque vocês vão perceber que o romance, o início cronológico do romance se dá com a vinda desse irlandês, desse patriarca dessa família, e ele vem justamente no contexto da vinda da família real do Brasil, do estabelecimento do Rio de Janeiro como sede do Império, do verdadeiro momento de independência do Brasil. Essa relação da independência nacional e da independência artística, que depois do centenário da independência a gente teve a Semana de Arte Moderna, eles estão muito presentes na intertextualidade do meu livro. Então, a identidade aparece aí também como um tema universal do romance Espelho Partido. Eu falei sobre as ferramentas, eu falei sobre a técnica para a escrita do livro, e agora eu vou falar um pouco sobre o processo. O processo de escrita de Espelho Partido não começou com a escrita, ele começou com a idealização. Anos antes de eu começar a escrever o livro, eu comecei a
ter insights, comecei a ter ideias que foram se acumulando. Quando vinha alguma outra ideia pertinente, eu falava, essa ideia também vale a pena. Aí entram as notas no caderno. E eu comecei a escrita de Espelho Partido em 2020. Eu iniciei a escrita muito por ocasião da data comemorativa que estava se aproximando. Eu queria terminar o livro em 2022, né? Que seria o bicentenário da independência do Brasil. Eu já comentei, né, a importância da independência para a escrita do livro. E eu acabei levando 2 anos a mais escrevendo o livro. Eu concluí o manuscrito em 2024. O manuscrito estava com 293 páginas. Foram quase 300 páginas no computador, né? Aquela letra número 12. E depois de ter escrito o livro, eu percebi que para publicar o livro eu teria que editá-lo, e para editá-lo eu teria que apresentar o manuscrito de uma forma mais bem composta possível, né? Eu teria que apresentar esse manuscrito de uma forma profissional. Então eu contatei uma pessoa, a Márcia Guidin, né? A grande Márcia, que me ajudou ali na revisão crítica do livro. A gente passou alguns meses juntos, isso depois de ter terminado o manuscrito. Foram 4 anos escrevendo, a gente passou bem uns 6 meses revisando, né? Essa foi provavelmente a 3ª ou 4ª leitura que eu fiz do livro, né? Dessa vez revisando para limpar o texto. E das 292 páginas iniciais, o livro ficou com 272. Foram mais de 20 páginas de trechos ao longo do texto, né, que foram excluídos por serem redundantes, por não terem uma expressão que condissesse com o livro, por não terem uma importância com o trecho do livro, né, foram trechos que foram excluídos. E essa parte do processo ela é ressaltada por especialistas, por autores que falam da técnica de escrever. Eles dizem que é muito importante, né, cortar, tirar do texto o que não vai servir para o leitor. Entramos em contato com a Labrador, a editora Labrador de São Paulo. Aí eles fazem o tratamento padrão do texto, né? Eles fazem mais 2 revisões, corrigindo pontuação, corrigindo, né, outras questões, né? Foram mais 2 revisões até que no mês passado eles apresentaram a prova final, e é um processo assim longo e muito satisfatório. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha prometido para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Se vocês gostaram, deixem aí o seu like, deixem os seus comentários. Para mais vídeos como esse, sigam o meu perfil no YouTube, e a gente se encontra aí para mais uma reflexão literária, para uma reflexão cultural em um próximo vídeo. Eu sou Felipe Neri, sou um autor e também um amante da literatura.